Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma história. Hoje vamos conhecer a história de uma enfermeira que teve um encontro sobrenatural. Mas antes, vou pedir para vocês deixarem um curtir aqui se vocês gostarem dessa história. E se não forem inscritos, se inscrevam e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Então vamos lá? Olá, meu nome é Júlia, sou enfermeira e tinha 26 anos quando tive a experiência mais sobrenatural da minha vida. Era meu início de carreira e todas as noites eu assumia meu posto como enfermeira de plantão em um hospital no interior do Paraná. A minha tarefa era cuidar da área de pós-cirurgia, atendendo aos pacientes durante a madrugada, ministrando os medicamentos e atendendo à necessidade dos enfermos. Meus plantões eram sempre longos e solitários. Ficava somente eu de enfermeira, uma atendente na recepção e um médico de plantão, que sempre estava dormindo. Ele era acionado somente em caso de emergências. Eu entrava às 11 horas da noite, mas a minha rotina começava a 1 hora da manhã, que é quando eu fazia a minha primeira ronda, e isso se repetia a cada 2 horas. Enquanto eu estava nas horas ociosas, eu lia um pouco, conversava com a Cristina na recepção ou simplesmente caminhava nos corredores vazios do hospital. Era uma sensação de calmaria, que se contrasta com a correria do dia a dia. Às 3 horas da manhã, a solidão era profunda e a escuridão parecia maior ainda, pois é o auge do silêncio lá fora pela cidade. Lembro bem que era uma noite de garoa fina. Era uma quarta-feira. A Cristina estava de folga nessa noite e no hospital estava somente o médico de plantão e eu. Nesta noite, eu tinha somente 3 pacientes. Eles eram bem tranquilos e não davam trabalho nenhum. Eles nunca me acionavam. Ainda bem, pois nesta noite eu estava bem cansada. Era mais ou menos 2h30 da manhã quando algo muito estranho aconteceu. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Os pacientes têm na sua cama um botão para me chamar caso eles precisem de ajuda. Quando eles acionam este botão, uma luz com o nome da sala acende em um painel que fica na minha sala. Mas o que me deixou assustada é que no meu painel acendeu a luz com a palavra ala antiga e eu fiquei gelada na hora. A ala antiga do hospital era um lugar onde pacientes em estado terminal lutavam pelos seus últimos momentos de vida. A ala antiga foi desativada há uns 4 anos e virou um depósito empoeirado, cheio de documentos e camas velhas que precisavam de reforma. Mas como poderia ter alguém lá, naquela ala esquecida? Com uma mistura de medo e curiosidade, peguei minha lanterna e segui para o corredor escuro que levava à ala abandonada. Cada passo que eu dava era uma luta contra o medo que estava dentro de mim. Eu parei de frente de 2 portas enferrujadas. Quando empurrei, elas rangeram a serem abertas. Parece que aquele lugar ficou parado no tempo. Camas empoeiradas, lençóis manchados, o eco dos meus passos no chão. Eu estava sozinha, mas eu senti uma presença inexplicável nas sombras. Como se as paredes murmurassem o lamento das almas que partiram naquelas salas. Segui uma luz fraca que vinha de uma sala lá no fundo. Eu fui andando bem devagar até o ponto que aquela luz estava piscando, e lá eu encontrei o que parecia ser um quarto abandonado. Uma cama estava bem no canto, e a minha lanterna do nada apagou, e a única luz que entrava pela sala era a dos postes na rua. Meu coração disparou. Uma sensação gélida percorreu minha espinha.
E no canto mais escuro da sala, onde a cama ficava encostada, 2 olhos brilhantes, que não eram humanos, me observavam. Eu fiquei paralisada, sem conseguir andar. A figura não era de um paciente comum. Era um homem pálido, com olhos vazios que pareciam fixos em algum ponto distante. Ele estava vestindo roupas antigas. Seu corpo estava curvado na cama, como se estivesse em algum estado entre a vida e a morte. Tremendo, tentei falar, mas as palavras não saíam, elas ficaram presas na minha garganta. O homem levantou a mão lentamente e apontou para a janela. Foi então que eu percebi que a sua boca estava costurada, um detalhe macabro que me deixou ainda mais apavorada. Um vento gelado invadiu o quarto, mas as janelas estavam todas fechadas. As cortinas se movimentaram com violência. Eu podia sentir a presença da morte, a tristeza e o desespero de um paciente que havia partido, mas cuja alma estava presa neste mundo, clamando por paz. Me afastei lentamente, sentindo uma vontade de correr daquela sala sufocante. A porta se fechou atrás de mim, com um estrondo. E eu corri de volta para o corredor sombrio. Minha lanterna acendeu, mas minha mão trêmula mal conseguia focar o ponto de luz em algum lugar. Voltei para minha sala trêmula e ofegante, tentando entender o que havia acontecido. A luz no painel tinha se apagado, mas o terror permaneceu gravado na minha mente. Desde aquela noite, a ala antiga permaneceu deserta e silenciosa, um túmulo cheio de memórias e segredos sombrios. A história da alma perdida ecoa em meus pensamentos, um lembrete constante da fragilidade da vida e das fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os sussurros da alma presa entre os 2 mundos ainda ecoam na minha mente, uma lembrança de que o sobrenatural habita os cantos mais escuros do mundo que conhecemos. Nunca mais tive coragem de voltar naquela sala, nem mesmo durante o dia. Hoje eu continuo a minha vida. Já estou trabalhando em outra cidade e em outro hospital, mas aquela experiência continua muito viva na minha mente e mudou para sempre a minha vida. E essa foi a minha história. É isso, meus amigos. Este foi mais um conto e eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram dessa história, por favor, não esqueça de deixar seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também vou pedir para você compartilhar essa história e o nosso canal com seus amigos que gostam de contos e histórias de terror. Um forte abraço e até a próxima história.